Como aumentar os acertos em Ciências da Natureza e Matemática no Enem, faltando poucos dias para a prova. O meu nome é Agatha, sou estudante de Medicina da Federal. Eu listei alguns tópicos aqui para te passar nessa aula sobre coisas que você pode fazer aí, faltando poucos dias para o Enem, para conseguir aumentar o número de acertos aí, para conseguir aumentar a sua nota, tá? A prova de matemática do Enem é a prova com o maior TRI aí. Então, cada questão que você acerta mais te dá uma vantagem muito grande em termos de média, né? Porque quanto mais você acerta, maior a sua nota em matemática e, consequentemente, maior a sua média, que vai te ajudar muito lá na hora do SISU, na hora que você colocar o curso que você quer lá, tá? Então, vamos começar. Primeiro, gente, o que eu tenho pra falar aqui pra vocês? Vocês têm que focar não só em revisão, mas se vocês... Agatha, eu tô perdida, eu quero estudar do zero, não sei o que eu tô fazendo na minha vida, enfim. Tanto pra quem quer revisar mais essa semana, quanto pra quem tá começando agora a estudar do zero, o que eu indico pra você? Focar em assuntos que mais aparecem aí, tá? Tanto em termos de revisão, se você, Agatha, não sei o que revisar, começa pelos conteúdos mais recorrentes, pelos conteúdos que mais aparecem aí na prova. Eu listei aqui os conteúdos que mais aparecem aí pra vocês, tá? E a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, tá certo? Então, tanto em termos de revisão quanto em termos de estudar mesmo, eu colocaria aí uma prioridade bem grande nesses assuntos que mais aparecem na prova, tá? Porque esses assuntos, eles têm um costume de não cair só em uma questão do Enem, caem em várias questões do Enem. Então, quanto mais vocês dominarem esses conteúdos, melhor pra vocês, tá? Então, agora eu vou começar a citar aqui esses conteúdos que mais aparecem aí na prova. É claro, gente, pra quem tá revisando, pra quem estudou o ano inteiro ou tá mais tempo estudando, tente revisar todos os conteúdos, tá? Mas assim, a sua prioridade, sim, são esses que mais aparecem aí na prova. Mas tente revisar tudo, tá? Não deixe passar nada. Vamos começar então por biologia, tá? Quais assuntos mais aparecem aí na prova? Ecologia, disparado, citologia, genética e bioquímica, tá? Tem um conteúdo aqui que você já deve ter estudado lá para humanas, para a parte de geografia, que é a parte de meio ambiente, tá? Que cai em geografia, em biologia e em química. Em química eu também vou falar dele, tá? Problemas ambientais, enfim, meio ambiente como um todo, tá certo? Agora, sobre física, o que mais aparece aí na prova? Eletrodinâmica, disparado também, termologia, ondulatória e ótica, tá? São os assuntos que mais aparecem na prova. Gente, todos esses conteúdos eu foquei para pegar a metade da prova, tá? Então, 50% de biologia, esses são os conteúdos que mais aparecem. 50% de física e 50% de química, tá? Agora, matemática. O que você estuda matemática aí para conseguir aumentar esses acertos, tá? Grandezas proporcionais e regras de 3, que eles estão bem interligados aí, então é legal você estudar junto, tá? Funções do primeiro e do segundo grau, mas assim, funções como um todo, só que dentro de funções, primeiro e segundo grau aí são os que mais caem, tá? Então, se você focar aí, se você, eu não tenho tempo para estudar as outras funções, foque em primeiro e segundo grau. Só que se você tiver um tempo, revise e estude as demais funções, tá? Outra coisa, porcentagem e matemática financeira, que eles também estão ligados aí, um tá dentro do outro. Estatística e as geometrias, né? Geometria plana e a geometria espacial. O que cai mais dentro de geometria plana? Áreas. O que cai mais de geometria espacial? Volume. Aí assim, se você já vem estudando há um tempo, mas ficou alguns conteúdos para trás, alguns conteúdos que você ainda precisa estudar, faz uma listinha com esses conteúdos para colocar eles em dia, tá? É totalmente possível. Se você tem aí uns 10, 20 conteúdos até, é totalmente possível você estudar eles até a prova. Ou, por exemplo, se você já estudou tudo, tá só focando em revisão, mas sente que precisa revisar um conteúdo ali dentro da matemática ou dentro de alguma matéria ali de ciência da natureza de modo mais aprofundado, você pode fazer isso também, tá? Nesses últimos dias. E é até legal, principalmente se for um assunto que cai bastante aí na prova, que aparece bastante na prova, tá? Então, se você sente que precisa dar uma estudada mais em algum conteúdo, ou que você deixou passar um conteúdo aí, dá tempo sim, é só não dá pra fazer milagre, né? Tipo assim, Agatha, eu não estudei metade da matéria. Não vai dar pra você ver tudo agora nesses últimos dias, mas assim, um ou outro, uns 10, uns 20, dá tranquilamente, tá? Próximo tópico. Você tem que resolver muitos exercícios, tá? Principalmente ali na parte de matemática, mas é que ciência da natureza também tem muita conta, né? Então tem que ser tem que ser meio que os dois, assim, entendeu? É muita teoria, mas também tem muita conta. Em matemática também tem muita conta aí, tá? Outra coisa. Opa, quase que a câmera vai embora aqui. Outra coisa importante. Matemática, você tem que se atentar que às vezes o seu erro não é na parte de cálculo especificamente, é na parte de interpretação de questões, tá? Então eu também vou passar um passo a passo aqui para você resolver a questão rapidamente. Primeiro, você vai ler o enunciado mais o comando, que é aquela frasezinha que tem antes de ir para as alternativas, tá?
Leu isso, entendeu o que o autor quer de você? Aí você vai pro texto, tá? Prestando bastante atenção no texto, marcando as partes mais importantes aí desse texto. E outra coisa que você tem que fazer enquanto você estiver lendo, extrair os dados, tá? Mas primeiro você vai ler o texto inteiro. Depois você vai marcando aí esses dados, as partes mais importantes. Aí você volta nesse texto, extrai os dados e escreve ali do lado. Então, ele deu 100 litros. Ele deu 50 centímetros do tamanho da tábua. Ele deu esse número aqui. Aí você vai extrair esses dados e vai colocar ali do lado, tá? Para você ter um controle aí desses dados. Feito isso, você volta lá no enunciado mais o comando, identifica mais uma vez o que ele quer de você, aí você volta lá nos dados que você extraiu e daí raciocina aí o que você precisa fazer, tá? Se for uma questão que tenha vários passos aí para resolver, primeiro tem que resolver isso daqui, depois isso daqui para chegar no resultado final. Aí você marca também o passo a passo que você tem que fazer para resolver, para não se perder no meio da questão. Se você acha que tem uma dificuldade aí nessa questão de interpretação, que você tem uma dificuldade de se perder aí no meio desses passos aí no meio dessas questões maiores, tá bom? Então faça isso, que é ótimo, tá? Essa coisa aí de ler as alternativas não vai fazer muita diferença, né? Porque você vai ter que achar o resultado da conta, não tem o que fazer. Então não é como linguagens, por exemplo, mas essa parte de interpretação pega bastante em matemática, tá? Outra coisa que eu indico você fazer é resolver bastante simulados aí nessa reta final, nesses últimos dias, tá? Na mesma coisa que eu fiz lá na semana passada, de resolver simulados do primeiro dia, nessa segunda semana eu fiz a mesma coisa. Sentei e resolvia de manhã simulados, né, cronometrando e usando a estratégia de prova que eu tinha treinado durante o ano. E à tarde eu corrigia. Como era feita a minha correção? Eu dividi as questões em 3 grupos. As que eu acertei, eu tinha certeza. As que eu acertei, mas fiquei em dúvida entre outras alternativas ou acertei no chute. E as que eu errei, né? Eu sempre corrigia esses 2 últimos grupos de questões. Qual que era a primeira parte da correção? Eu sempre estudava o gabarito comentado, então eu ia lá e entendia o que eu errei, qual que era o passo que eu errei da questão, o que faltou para eu raciocinar para chegar no cálculo final ali em matemática, ou, por exemplo, em química, qual raciocínio que eu fiz que não estava certo, o que não estava certo no meu raciocínio, sempre estudando aí para entender o que eu tinha errado, tá? Aí sim, depois de eu ter corrigido todas essas questões, aí eu ia para a segunda parte da correção, que é a revisão dos assuntos que tinham sido abordados ali. Então, por exemplo, eu errei uma questão sobre reações orgânicas, eu ia lá e revisava toda a parte de reações orgânicas. Errei uma questão sobre função do primeiro grau, eu ia lá e voltava e revisava todo o conteúdo ali da função do primeiro grau, tá? Era assim que eu corrigia. É demorado? Mas é muito eficiente e assim, pode aumentar muito seus acertos aí nessa reta final, nesses últimos dias. Outra coisa que faz extrema diferença em matemática é dominar gráficos, tá? Se eu não me engano, no ano passado, na última prova do Enem, caiu 10 questões de gráfico aí. Gente, de 10 questões de 45 é muita coisa mesmo. Então pense aí, né, o up que não dá na sua nota, tá? Às vezes o gráfico, ele não é uma questão de gráfico em si, para você montar o gráfico. Ele é uma função ele é uma questão, por exemplo, que ele vai colocar o gráfico para você analisar, só que, por exemplo, é uma questão de logaritmo, sei lá, nada a ver com gráfico, entendeu? Tudo a ver com gráfico, né? Mas, tipo, você não precisa do gráfico especificamente, não é o gráfico que vai responder a questão. Você vai ter que extrair os dados daquele gráfico para daí chegar no resultado, entendeu? Então, gráficos é extremamente importante aí para você entender. Agatha, como eu faço isso? Eu tenho dificuldade. Montando gráficos, colocando a cara a tapa, extraindo alguns dados, fazendo uns exercícios aí mentais para você conseguir, esse aqui é o eixo Y, esse aqui é o eixo X. Peraí, eu vou montar um gráfico utilizando esses dados aqui para ver como é que fica. Tem um site chamado Canva, lá você consegue montar os gráficos aí para ir analisando. Acho que no Excel também dá para fazer, se eu não me engano. Enfim, você vai colocando os dados aí, vai montando para entender como é que funciona. Porque se você entende como um gráfico é montado, você entende como interpretar um gráfico que aparecer e qualquer gráfico que aparecer para você, entendeu? Então dominar gráficos é muito importante mesmo. Outra coisa, não utilize calculadora. Pelo amor de Deus, se você está utilizando a calculadora, esqueça dela, tá? Porque lá na prova do Enem você não vai ter calculadora para fazer. E essa calculadora, às vezes, por exemplo, você está resolvendo a prova em 3 horas e meia e está se achando o máximo por isso. Mas, você está usando a calculadora, entendeu? Tenta tirar a calculadora para ver em quanto tempo você vai resolver a prova. É isso que você tem que cuidar. Então, lá na hora da prova, você não vai ter a calculadora para te ajudar, para facilitar a sua vida. Então, elimine a calculadora e tente fragmentar essas contas para que você faça elas de cabeça muito mais rápido, tá? Vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Meu Deus, agora, né? 50 vezes 10, tá? Vai ser um exemplo tosco, mas é para explicar para vocês. 50 vezes 10. Você pode, por exemplo, fragmentar 50 vezes 1 vezes 10, né? Por exemplo, porque 1 vezes
alguma coisa é sempre aquele número mesmo. Foi um exemplo meio tosco utilizar o 10, né? Calma aí. 50 vezes 20. Você pode, por exemplo, fazer 50 vezes 2 vezes 10, que daí vai dar 100 vezes 10, entendeu? Que vai dar 1000 no caso. Ou você pode, sei lá, fragmentar o 5, daí 5 vezes 10 vezes 20. Enfim, vocês entenderam, né? Então vai fragmentando, porque, por exemplo, esses números ali que eu passei são redondinhos, são muito fáceis para você multiplicar. Agora, aqueles números que são todos quebrados, é tenso, entendeu? E cuida para não fragmentar errado também, né? Senão vai fragmentar errado. Mas enfim, essa fragmentação aí ajuda bastante na hora de você resolver uma conta. Eu espero que você tenha tirado proveito de tudo que eu falei aqui. Se inscreva aqui embaixo, deixe o like e não esquece de me seguir lá no Insta. Foi isso por hoje. Bons estudos!